Pode começar. Não, começa você. Então tá, vou começar então. Não, deixa eu começo. Ah, Você conhece pessoas assim? As pessoas do contra. Quando você fala sim, ela fala não. E se você fala não, ela fala sim. Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? Para mais um conteúdo, um bate-papo aqui no canal Gratidão e Graça. Quem não conhece as pessoas do contra? E como é difícil conviver com elas. E o pior, como é difícil ser uma delas. Porque as pessoas com essas características sofrem muito. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre características, sobre sintomas, sobre consequências, sobre a convivência com essas pessoas e como a gente pode tratar isso. Como a gente pode ter melhor qualidade de vida, tanto para quem sofre, como para quem convive. Começando falando sobre a infância. Existe na infância um transtorno chamado de transtorno desafiador opositivo, o chamado TOD. Nesse caso, a gente sabe que é uma doença, um transtorno, é uma doença mental e isso tem tratamento, tem acompanhamento. Mas no adulto, a gente hoje vai falar aqui não de um transtorno, porque esse transtorno ele é muito característico da criança, da fase da infância. A gente vai falar aqui hoje da parte comportamental de pessoas que têm essa tendência de ter um comportamento que nós vamos chamar aqui de comportamento opositor ou comportamento positivo. E nós não estamos, repito, falando aqui que se você conhece alguém que tem essas características ou você mesmo se reconhece que você tem um transtorno, ok? A parte de transtorno ela se caracteriza muito na infância. Nós vamos dizer aqui que você tem um comportamento tendencioso que pode ser consequência até do seu passado, da tua história, mas é algo que nós vamos tentar reconhecer, porque quando a gente reconhece, a gente consegue tratar até a gente mesmo no nosso dia a dia. E como é isso, gente? Como que se dá esse comportamento? São aquelas pessoas negativas, tudo para ela é um empecilho, tudo para ela é um desafio, até um tanto pessimista para algumas situações. E elas ficam rotineiramente, sendo muito críticas com tudo. Não que ser crítica é uma coisa ruim, mas é um exagero que é o problema. Por quê? O que isso acarreta para as pessoas? Depois que a gente olha assim, essas características, as consequências para o dia a dia é que a pessoa tem irritabilidade, dificuldade de relacionar com os outros, um conflito constante consigo mesmo, uma sensação de infelicidade, porque é como se ela nunca estivesse satisfeita com nada. E aí, repito, se você for olhar hoje como adulto para as origens, isso pode vir da tua infância, pode vir da tua vida adulta, de algo que você recebeu de alguém, de palavras, de comportamentos, até de autodefesa que você precisou ao longo da tua vida ter para poder suprir ou para poder se defender de algo que você viveu. Quando a gente olha esse tipo de característica nas pessoas, é tão difícil conviver com elas, porque é pesado. parece uma âncora, né? Parece uma âncora, você tem que âncora. estar puxando. É tipo assim, me ajuda a te ajudar. Você é pessoa complicada. São pessoas que são chamadas assim de pessoas complicadas. Isso é difícil de lidar, difícil de lidar. E ninguém quer estar perto dessa pessoa, porque é cansativo. É cansativo. E para a família, a convivência é muito pior. Porque quando você está na rua com pessoas desconhecidas ou com pessoas que você tem um tratamento profissional ou até mesmo religioso, trabalho, as pessoas que sofrem disso, desse tipo de padrão de comportamento, elas têm uma série de filtros que às vezes nem funcionam, mas elas tentam
para que não seja indelicada com as pessoas. Então, para evitar uma situação indelicada, a pessoa vai e se tolhe um pouco daquele comportamento. Mas em casa não tem isso. Em casa a pessoa despeja. E aí, quando você vive uma relação com pessoas assim, ainda mais quando, por exemplo, numa relação conjugal, você pode estar falando assim, ai, meu marido é assim, minha esposa é assim. Dificilmente você está falando, eu sou assim, né? Porque é difícil a gente se ver. Quem tem essas características opositivas, elas não se reconhecem como tal. Por isso que hoje a gente está aqui para falar desse tema, para te ajudar não só a identificar no outro, mas identificar em si. Porque isso traz qualidade de vida pra gente. Então, se você está falando que o seu marido é assim, ou que a sua esposa é assim, olhe um pouquinho para você também, tá? Faça esse exercício, porque é muito importante que a gente não se reconhece como tal. E eu repito, por que a gente está falando aqui de características e não de um transtorno? Porque a gente entende que todo mundo carrega um pouco disso dentro de si. Mas a gente quer trazer isso em pauta para que quando a gente identifique no outro, a gente tem um pouquinho de paciência. E quando a gente identifica na gente, a gente fala, opa, olha lá o que a Grazi falou, olha como eu sou opositivo em tudo, olha como tudo eu tenho que dar uma opinião contrária, controversa. E aí você começa a observar que você acaba sendo cansativo com as pessoas. Negociação é difícil para você, porque você não dá o braço a torcer. Você acha que a pessoa fica tentando se impor? Muitas vezes tenta se impor porque ela não aceita a opinião do outro. A opinião dela tem que prevalecer. E às vezes quando a opinião dela prevalece e é aceita, ela muda de opinião. Vitória. Não, às vezes ela muda de opinião. Dependendo do caso, ela se dá por vitoriosa. Mas em alguns casos a pessoa fala assim, você aceitou minha opinião? Não, mas vamos fazer assim como você falou? Dependendo do caso, porque a gente está falando aqui de casos acentuados, de casos moderados, mas a gente sempre carrega um pouco disso com a gente. Porque também tem um pouco da nossa vaidade, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer, às vezes, ser colocado aquém da opinião do outro. Aí vai, às vezes, de uma baixa autoestima, de coisas que aconteceram com você, de coisas que você escutou, e aí você, como mecanismo de defesa, você quer que a sua opinião prevaleça. E aí você vira uma pessoa do contra. Se não é a minha opinião, eu sou contrária. Sim, sim, não. Não, sim. E a sua capacidade de negociar, ela é prejudicada, fazer negócios. Quando você tem, no caso da infância, o transtorno, para você ver como essas características são ruins, estudos apontam que crianças que têm o transtorno, elas têm até dificuldade de aprendizagem. Aí, passando aqui para o adulto, não estamos diagnosticando nenhum transtorno em você, mas estamos diagnosticando sim que existe no padrão humano um comportamento que às vezes traz consequências para a nossa vida e que a gente pode identificar e mudar, que não necessariamente se trata de uma patologia, mas de comportamentos danosos para o nosso dia a dia. E aí, quando você identifica tudo isso, você consegue o quê? Qual é o tratamento que a gente pode dizer que hoje para você, que você pode desde agora, trazer para a tua vida? O autoconhecimento. E o que seria esse autoconhecimento? Tenta lembrar se alguma vez alguém falou para você assim, você nunca aceita a opinião de ninguém. Sempre você acha que está certa. Nada está bom para você. Se você tudo escuta... tem que ser do seu jeito. Tudo tem que ser do seu jeito. Se você escuta com frequência esses tipos de afirmações, é hora de você não só julgar o outro que fala para você, mas começar a pensar assim, será que tem um fundo de verdade nisso? Será que realmente eu sou uma pessoa muito intransigente? Por que será que eu sou assim? Em que momento do dia isso é mais acentuado? É quando eu acordo? Quando eu acordo eu não me sinto tão bem? E o que me tira do sério? Gente, autoconhecimento é tudo. E o conhecimento vem para quê?
para se unir com o autoconhecimento. Então, hoje nós estamos trazendo para você o quê? Conhecimento. E aí você vai pegar o autoconhecimento e juntar com esse conhecimento que está sendo apresentado aqui para você, sem censura, sem discriminação, sabe? Todo mundo tem os seus pontos para melhorar. O que a gente quer propor aqui é melhoria, é qualidade de vida. E eu mesmo olho para dentro de mim e vejo assim, o que eu posso mudar? Você também, todos nós aqui, não tem ninguém aqui que é dono da verdade, não. Mas a gente começa a conhecer e reconhecer através do autoconhecimento. Então, quando você começar, a pessoa fala que sim, e você já pensa não. Aí você pensa assim, por que eu tô falando não? Será que realmente eu acho que não vai dar certo? Ou será que eu tô falando que não vai dar certo só porque a minha opinião tem que prevalecer? Só porque eu tenho que ser contrária àquela pessoa? Só porque eu tenho que ser aquela ovelha negra ali daquele momento e falar assim, não vai dar certo, não Mostrar vai dar quem certo. manda, impor opinião. Então, assim, quando a gente começa a ver que nós somos seres humanos, e volto a dizer, sem julgamento, mas cada um carrega a sua história. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, não me julgue sem conhecer o meu passado. Uma vez eu escutei isso, escutei algumas vezes com outras palavras, e é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida. Não podemos julgar o outro sem conhecer o passado do outro. E não podemos nos julgar, nos sentir mal sem conhecer a nossa história. Então, quando você identifica que você tem um comportamento como esse, por exemplo, como a gente está chamando aqui de um comportamento opositor, e você olha no teu passado, coisas que aconteceram que te levaram a ter uma baixa autoestima, então você tem aquela necessidade de autoafirmação o tempo todo, de mostrar que a tua opinião é mais valiosa que do outro. Aí você começa a ver quais são as raízes disso. Quais são as raízes que fizeram com que hoje eu tivesse esse comportamento? Aí você faz o quê? Trata. Trata como? Cuidando das tuas respostas. O que eu vou responder naquela situação? Quando vem, não, epa. Como eu vou lidar? Por que não um sim? Será que um sim? Você pode começar bem assim, sutil. Se você não tem esse costume, você tudo tem aquela coisa forte do não. Você começa assim, olha, eu até diria pra você que não, mas vou dar um voto de confiança. Começa assim. E você vai começar a ver que você vai ampliar o teu horizonte de negociação. Você vai se tornar uma pessoa melhor de convivência. As pessoas vão querer mais estar perto de você. E vão achar assim, uau, ela mudou, ela agora consegue ouvir minha opinião. Flexível. Ela é uma pessoa mais flexível, ela é uma pessoa mais aberta. E, gente, às vezes as coisas não dão certo, mas a gente tem que dar um voto de confiança. E não tô falando aqui que você tem que aceitar tudo. É claro que tem coisas que você já vai ver que vai dar errado e que você tem que lutar para aquilo não acontecer. Mas o que nós estamos falando aqui é de dia a dia. Uma simples coisa assim que olha, se você botar muito sal, vai salgar. Aí a pessoa, não, mas se você botar uma pitadinha de sal aqui, não fica ruim não, vai dar sabe, aquele tempero, aquela coisa assim, diferente, o sal com doce. Aí você fala assim, não, bota que vai salgar. Em vez disso, você fala assim, então tá bom, bota pra gente ver, vamos experimentar é bom. E agora nós vamos falar um pouco com o Guilherme do contexto bíblico disso, porque para vocês verem que isso não é uma coisa nova não, isso é uma coisa antiga, né? É do ser humano isso, do ser humano. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas negativas, do contra, mas eu voltei lá no início da Bíblia, lá em Êxodo, que tem um exemplo lá não de uma pessoa, mas de um povo. Se a gente pegar a história lá de Moisés, que ele foi chamado para quê? Para libertar o povo de Deus, os israelitas, que estavam cativos como escravos no Egito. Então eles eram castigados, obrigados a trabalhar, e Deus fez um propósito com Moisés para libertar o povo, e houve naquele momento ali uma negociação ali com o faraó para tentar fazer a libertação do povo, e foi necessária diversas vezes ali pragas para poder até finalmente o povo ser liberto.
Mesmo depois de liberto, houve ainda uma luta que eles foram perseguidos pelos egípcios, até que no momento que eles foram atravessar o mar, Moisés lançou o cajado lá, o mar se abriu, eles atravessaram o mar, chegaram do outro lado do São Sal e o povo egípcio pereceu ali naquele lugar. Ou seja, o povo ele estava vendo ali que eles estavam numa situação difícil, complicada, escravo, não tinha liberdade. Deus mandou uma pessoa, né, enviou ali uma pessoa para poder libertá-los. Eles saíram ali do Egito. E o que aconteceu logo depois? Eu vou ler uma passagem aqui só para a gente poder pegar como um exemplo. Lá em Êxodo 16, quando eles já estavam caminhando ali pelo deserto, que eles sabiam que seria uma empreitada difícil, mas que Deus prometeu que estava com eles, olha o que o povo fez. E toda a congregação, 16:2, tá? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto para matar de fome toda essa multidão. Olha só, murmura, indo contra o propósito que o próprio Deus tinha colocado para eles. E engraçado que logo na sequência Deus mandou maná, Deus mandou carne, Deus providenciou água para eles. E se a gente continuar lendo o Êxodo, a gente vai ver uma sequência de murmuração. Tudo que Moisés colocava, todo argumento que ele trazia, vinha com uma condição contrária do povo. E aquilo foi cansando também Moisés. Então a gente vê que é da natureza humana, quando nós estamos numa situação, digamos, desconfortável, ou uma situação que a gente não tem o controle pleno, a gente tende a querer impor a nossa vontade, muitas vezes sendo contra, né? E dizer não, sem pensar muito, sem confiar. E aqui trazendo até um pouco para o aspecto da vida cristã, muitas vezes o cristão ele vai agir assim. Tá tudo indo muito difícil, tá tudo complicado, mas você está ali com um pensamento positivo, crendo que Deus está provendo todas as coisas para você. E é muito difícil. E às vezes acontece isso, a gente entra nesse looping de negatividade, de começar a pensar: ah, não, mas não vai dar certo. Ah, mas não vou conseguir. E aí chega uma pessoa, né, trazendo uma opinião que às vezes até vai ser a solução do teu problema, e você olha e fala assim: não quero. Não vamos seguir esse exemplo não. E isso é em todos os âmbitos. Então assim, precisamos estar atento a isso, porque um não pode significar que você está fechando uma porta de Deus na sua vida. E as pessoas têm que estar atentas a isso também. É muito interessante que aí você adiciona mais um fator muito acentuado quando a gente lida, né, com essas características opositoras, que é a resistência. Uhum. A resistência à mudança. E uma das coisas que a gente estuda é justamente isso. As pessoas que têm muito essa característica opositora ou opositiva, elas têm muita dificuldade de se adaptar às mudanças. Então é muito assim, sabe? Eu preferia estar lá no Egito, eu preferia estar sofrendo, estar passando fome, sendo escravo, do que ter a liberdade, mas vivendo uma situação de que eu só tenho que depender de Deus. Eu dependo unicamente de Deus. Eu prefiro depender de Faraó do que depender de Deus. É porque lá era uma realidade que eles conheciam, que eles estavam confortáveis. Havia sofrimento? Havia. Mas eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu vou trabalhar o dia todo, vou ralar aqui, mas à noite eu tenho minha comida, tenho isso. E eles não apreciavam, né, não conseguiam enxergar o quão maior é a oportunidade que Deus queria dar para eles. Estavam limitados ali, aquela coisa ali pequena, mas confortável. E muitas vezes nós fazemos isso. E é uma coisa que a gente tem que se libertar. De uma forma geral, né? Em tudo na nossa vida. Talvez você hoje esteja numa situação na sua vida cristã em que você tem se fechado para algumas coisas que Deus queira fazer, algumas portas que Deus tem aberto para você,
e você não quer se lançar na novidade que Deus tem trazido para a tua vida, porque você quer continuar na sua situação que você conhece. Você não quer se lançar para um novo, você quer continuar na sua situação confortável e segura. E confiar em Deus é confiar em Deus. É abrir mão da nossa própria segurança e colocar a autoridade da nossa vida na mão dele. E quando a gente aprende a lidar com essas características opositoras, a gente começa a se lançar mais para o querer de Deus e aceitar mais a autoridade de Deus na nossa vida e viver o novo que Ele tem para nós. Porque às vezes a gente fica assim, eu quero viver um novo, Pai. Me usa, Pai. Mas usar do nosso jeitinho. Porque senão, não. Que a gente pegue um novo, melhor para nossas vidas. Que as novidades de Deus nos alcancem. Que a gente molde o nosso comportamento de forma que possa desfrutar de uma vida emocionalmente melhor e espiritualmente também. Um grande abraço, até a próxima, que Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua vida. Tchau, pessoal, até a próxima.